É bom estarmos na casa do Senhor. Esse é o nosso lugar. Que a paz do Senhor esteja neste lugar e que pela presença de Deus saímos daqui melhores do que chegamos. Amém. Ao começarmos um novo ano, é necessário sabermos em que condições estamos para fazermos planos que operem mudanças. O reconhecimento da nossa real condição é um passo muito difícil, porém é um passo muito importante para que novos rumos possam ser tomados. Pergunte ao médico qual é o paciente mais difícil e é provável que ele responda que é aquele que não reconhece a sua condição. Os exames mostram a doença, o diagnóstico é certo, porém ele não aceita. O paciente que não reconhece a sua própria doença não coopera com o tratamento. O mesmo acontece com os usuários de drogas. O primeiro passo para que a pessoa consiga sair da situação em que ela está é reconhecer que é dependente da substância. Enquanto o dependente diz aquela conhecida frase, quando eu quiser eu paro, a situação só piora. O pecador que não reconhece sua situação não sente a necessidade de um Salvador. Se reconhecermos quem somos e qual é a nossa condição, como estamos, estaremos mais cientes da nossa real situação e das nossas reais limitações e prontos para agir em favor das mudanças. Ninguém melhor que o próprio Deus para dizer quem somos e como estamos. Por isso, convido os irmãos a abrirmos Mateus 9, versículos 35 e 36. Livro de Mateus, capítulo 9, 35 e 36. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A Nova Versão Internacional diz que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Essa percepção de Cristo das multidões como ovelhas sem pastor também pode ser vista em Marcos, capítulo 6, versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ovelhas que não têm pastor. Há um pouco menos de um mês atrás, em um culto entre amigos, eu ouvi a descrição de algumas características das ovelhas e qual seria a condição delas caso elas não tivessem pastor. Então, como Deus diz que a nossa condição é como ovelhas, seria interessante entendermos como elas são para saber como nós somos. Uma característica da ovelha é que ela é um pouco míope. Se uma ovelha entrasse aqui na igreja e tivesse numa parte da igreja um lugar onde ela pudesse comer alguma coisa, é provável que ela ficasse um tempo absurdo andando pela igreja sem achar comida. A visão dela é tão limitada que mesmo aquilo que está próximo, ela tem dificuldade de enxergar. Por isso um pastor é tão importante para ela. Da mesma forma, a nossa visão é muito limitada. A gente acabou de começar um ano e fazemos planos, temos sonhos, mas qual de nós pode dizer o que vai acontecer hoje mesmo ou amanhã? O que nós sabemos é o que a Bíblia nos diz, e nisso nós colocamos a nossa fé. Mas a nossa visão das coisas, nós podemos até aprender com o passado muitas lições, mas a certeza de que como as coisas vão acontecer amanhã, só Deus sabe. Por isso a Bíblia diz que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, porque o nosso entendimento é muito limitado. Deus não, Ele conhece o fim desde o começo. Mas é difícil, né? A gente confiar assim. É mais fácil, por mais estranho que pareça, confiar na nossa visão limitadíssima ao invés de confiar em Deus. Mas precisamos aprender a fazer isso. Outra característica da ovelha é que ela fica perdida facilmente. Talvez pela sua visão limitada e pela a falta de senso de localização que ela tem, se ela sai de um lugar, ela não consegue voltar para aquele mesmo lugar. E nós também, nesse mundo, existem muitos caminhos
que falam, vai por aqui, vá por ali, pessoas que te aconselham, exemplos de vida que você fala, talvez seja bom eu seguir isso, mas os conselhos divinos, sem dúvida, são os mais seguros, porque só Deus consegue saber o caminho certo, caso a gente se perca, ou mesmo para que nós não nos percamos. Outra característica da ovelha é que ela é medrosa. E o medo, que também é uma característica nossa, causa dois efeitos. Ele congela, você fica sem reação. E uma pessoa sem reação, ou mesmo um animal sem reação, é presa fácil. Outro efeito do medo é agir precipitadamente. Às vezes o medo é tão grande que o seu batimento vai lá em cima e você acaba fazendo, agindo, falando de uma forma que, se você estivesse tranquilo, jamais agiria. E é por isso que a palavra de Deus é tão importante, porque Ele fala tantas vezes para nós não termos medo e nos orienta em tantas coisas que tem momentos que é só pela fé mesmo. Porque pelo que nós olhamos ao redor, realmente parece não ter saída, mas Deus nos orienta como devemos agir e que Ele está no controle das coisas. Uma outra característica interessante da ovelha é que ela não come qualquer coisa. No final do ano nós estivemos numa criação de ovelhas e junto o criador tinha alguns bodes e algumas cabras. E ele comentou que as cabras e os bodes eram muito traiçoeiros. Eles comiam tudo. Ele tinha um pé de maracujá, o bode foi lá e destruiu o pé de maracujá, comeu tudo. Já as ovelhas não, elas comem algumas coisas e o pastor precisa estar sempre guiando de forma que ela consiga se alimentar devidamente. A nossa fome da nossa alma é a mesma coisa. Nós podemos tentar colocar um lazer, trabalho, estudo, relacionamentos no lugar de Deus, mas nada disso vai suprir. A gente até tenta, mas esse lugar, essa fome, só Deus pode suprir. Outra característica é que ela come sem parar. A pessoa que me relatou isso disse que quando o pastor percebe que a ovelha está comendo muito, ele pega o seu cajado, dá um toquinho numa patinha dela e como aquilo incomoda, ela dobra a patinha. Como uma patinha dobra, a outra também dobra e assim ela acaba dobrando as 4 patinhas e sentando. Se essa ovelha for a ovelha guia das outras, todas as outras vão tomar a mesma atitude. E assim ele faz com que ela pare de comer um pouco. Tendemos a passar do limite, mesmo naquilo que é bom. Se eu chegasse aqui para os irmãos e falasse, bom, sabemos que a Bíblia é muito importante, então vamos lê-la toda hoje à noite. Os irmãos iam falar, nossa, ela está maluca, né? Porque a Bíblia é muito boa, mas tudo de uma vez só. Nós somos assim, não é? Às vezes trabalhamos demais, às vezes trabalhamos de menos, às vezes comemos demais, comemos de menos, ou dormimos demais ou de menos. E Deus quer nos ensinar a ter algumas moderações na vida, para que possamos ser felizes e para que possamos ter aquilo que é bom na dose boa. Uma característica boa da ovelha, porque todas essas parecem fracas, né? Um animalzinho tão fraco, é que ela não bebe em águas muito agitadas. Ela tem uma percepção, e por ser medrosa, que aquela água muito agitada, caso ela caia, ela vai ficar tão encharcada que ela não vai conseguir sair de lá e vai acabar morrendo. Então ela tem medo e não se aproxima da água. E também ela não se aproxima de águas paradas, por instinto talvez, de saber que aquela água vai fazer mal para ela também. Ao olharmos os atrativos do mundo, sabemos que corremos riscos se formos como o mundo é. Por isso muitas vezes nos mantemos afastados, não queremos estar ali, porque queremos ficar bem. Porém, águas paradas de uma vida cristã morta também não nos satisfazem verdadeiramente. Por isso precisamos que o bom pastor nos guie a águas tranquilas, de lazeres saudáveis, amizades cristãs, trabalho que glorifique a Deus, uma vida transformada pela água viva. O pastor, para suprir essa necessidade de água das suas ovelhas, ele faz um desvio dessa água mais corrente, para que as ovelhas possam ter acesso a uma água que se movimenta, porém que não é tão forte. E é isso que Deus quer para nós também. Uma característica um pouco engraçada, mas trágica da ovelha, é que, digamos que aqui houvesse várias ovelhas.
elas vão comendo tudo. Porém, se um lugar tem um buraco, como elas têm medo, elas não comem. E ali fica um montinho de grama, um lugar atrativo, fofinho. Quando a ovelha quer relaxar, ela vê aquele lugarzinho fofinho, encosta e deita. Só que como tem um buraco ali embaixo, ela tomba e fica com as 4 patas para cima, atolada naquele buraco. Uma ovelha não consegue se desviar. E uma ovelha ali é uma presa fácil. Qualquer predador come ela facinho. E mesmo que um predador não chegue, o fato dela ficar de ponta cabeça faz com que os órgãos dela se comprimam. Então, em questão de 3 ou 4 horas, ela morre. Se o pastor não vier salvar a ovelha, ela está fadada a morrer. O pecado é assim, ele nos atrai, parece tão fofinho, tão, assim, sem problema nenhum, tão atraente, eu não vejo mal. E nós tendemos a estar ali. E aí Deus vem e nos tira, porque se Ele não nos tirar, vamos morrer mesmo. E uma outra característica é que a ovelha, mesmo depois que o pastor a tira daquele buraco, se ela ficar por ali, ela vai de novo e faz igualzinho, a mesma coisa, porque ela lembra da sensação de maciez daquele lugar. E quantas vezes Deus vai, nos perdoa, nos restaura, e a gente vai e faz a mesma coisa de novo. A última característica da ovelha, e a mais bonita, é que ela reconhece a voz do pastor. Isso nós encontramos em João 10, versículos 2 a 4. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Nós precisamos reconhecer a voz de Deus. Nós precisamos ser guiados por Ele. A história da ovelha perdida é a mais contada, mas as ovelhas que estão no aprisco precisam tanto do pastor quanto as que estão perdidas, porque mesmo ali elas estão fadadas a morrer sem pastor. Por isso devemos sempre lembrar que nós somos míopes, nos perdemos facilmente, somos medrosos, comemos qualquer coisa, comemos sem parar. Nós precisamos de uma água própria para beber, tudo isso espiritualmente, claro. E nós caímos em buracos facilmente. É interessante, se voltarmos, peço aos irmãos que abram novamente em Mateus 9, 35 e 36, se observarmos com atenção o texto, Mateus 9, versos 35 e 36. A parte final do texto, o versículo 36 somente. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, aquelas ovelhas não tinham pastor, ou elas eram como ovelhas sem pastor? Quem é que as observava? Jesus. Como ovelhas sem pastor. Era o próprio pastor que as observava. E ele estava tão próximo, mas era como se ele não estivesse ali. É interessante que às vezes nós agimos da mesma forma. Ele está tão perto e nós não percebemos, é como se estivéssemos sozinhos. O verdadeiro pastor estava diante delas, pronto a agir, pronto a salvar e guiar. Às vezes nos iludimos que o pastor é somente para a ovelha perdida, e como estamos no aprisco, estamos seguros. Nossa necessidade é permanente e assim será até o fim, quando o pastor separar as ovelhas dos bodes. Peço que abram em Mateus 25, versículos 32 e 33. Capítulo 25, versos 32 e 33. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes.
e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. O pastor não separará rápidos e espertos guepardos dos bodes, nem macacos muito sagazes dos bodes, ou cãezinhos adestrados dos bodes. Ele separará ovelhas dependentes de Deus. Por isso, a nossa condição de ovelhas não vai mudar. Não é porque estamos dentro da igreja que deixamos de ser dependentes de Deus. Todos os dias, em todos os momentos. Até para sabermos a dose daquilo que é bom para nós. Que em todos os dias que se seguirem neste ano, possamos ser completamente dependentes deste bom pastor que salva enquanto guia. E que possamos dizer como salmista: salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduz-os para a frente. Amém. Amém. Depois dessa linda mensagem,